Vossa face, Senhor, resplandeça sobre nós. que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje eu não vou começar com uma pergunta não, eu vou direto na explicação do Evangelho. Por quê? Porque hoje é um Evangelho, é uma liturgia dedicado à Santíssima Virgem Maria. 1º de janeiro ou 31 de dezembro ou 1º de janeiro, é o dia que a igreja dedica a Santa Maria, Mãe de Deus. Vocês sabem que de Nossa Senhora nós temos 4 dogmas. O que são dogmas? São verdades de fé discernidas pela igreja nesses 2016 anos de vida. Então, de todos os santos no céu, é a Virgem Maria que tem 4 dogmas. O primeiro dogma é o que nós vamos hoje comemorar nesta liturgia. É o dogma de ser mãe de Deus. O segundo dogma é da virgindade perpétua. Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto. Terceiro dogma de Nossa Senhora, a sua assunção em corpo e alma. Nossa Senhora não conheceu a corrupção da carne. E o quarto dogma, Imaculada Conceição. Ou seja, ela foi concebida sem o pecado original. Então vamos falar sobre o primeiro dogma. Como é que a igreja chegou a este conceito, a esta definição? Vocês sabem que no começo da igreja, nós não recebemos toda a instrução divina de um dia para o outro. Cristo foi revelando à sua igreja a sua vontade, através da Bíblia, da inspiração divina. Então, no começo da igreja, a fé, ela foi sendo formada, construída. Só que nesta construção da fé, começaram a surgir várias correntes contra a doutrina cristã. Quando chegou no ano de 431, surgiu várias heresias, várias teorias a respeito de Cristo. Qual foi uma delas que levou a esse dogma? Tinham alguns padres na igreja que diziam que Jesus Cristo era só Deus. Tinha outra ala da igreja que dizia que Jesus Cristo era só homem. Se ele fosse só homem, não teria salvo a linhagem humana na cruz, porque somente o homem não apagaria o pecado, somente Deus. Se ele fosse só Deus, não teria encarnado. Então aí começou toda a confusão no começo da igreja. E o que o Papa fez? Então tá bom, vamos solucionar este caso. E convocou um concílio, o concílio de Éfeso. Éfeso fica na Turquia, foi onde São João levou Nossa Senhora para morar juntos, durante 2 anos.
Então lá eles se reuniram durante um bom tempo. E no meio desse concílio, levantou um homem chamado Atanásio de Alexandria, cidade de Cleópatra. Ele era um diácono. E ele foi convidado pelo Papa para estar junto nesse concílio de Éfeso. Durante todo o concílio, esse homem, Atanásio de Alexandria, ele se destacou pela veemência, pela defesa de Cristo. E quando chegou no último dia do concílio, o que foi definido? Que Jesus Cristo de Nazaré é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Portanto, Nossa Senhora é mãe de Deus. Quando o Papa definiu esse dogma em Éfeso, diz a tradição da igreja que as pessoas saíram com tochas nas ruas de Éfeso, gritando assim, Theotokos, mãe de Deus. Então a igreja define, pelo concílio de Éfeso, no 1º de janeiro do ano de 431, Nossa Senhora Maria, mãe de Deus. Este é o dogma que nós estamos hoje celebrando sobre a Santíssima Virgem. Se não fosse esse dogma, nosso Senhor Jesus Cristo não teria se encarnado. Deste dogma vem também os outros 3. Mas foi a partir desse dogma da maternidade divina é que veio o Salvador. Vocês entendem agora o porquê que nós temos que ter uma devoção especialíssima a essa mulher? Porque o dia que vocês encontrarem uma mulher gerando a Deus, vocês me avisem. O dia que vocês verem uma mulher grávida, que foi anunciada pelo anjo que ficaria grávida, vocês me avisem. Porque nós nunca vamos encontrar nesse mundo uma mulher como a Santíssima Virgem. E ela não é só mãe de Deus, mas ela é mãe da igreja e sua mãe. Aos pés da cruz, o que nosso Senhor diz? Recebe a tua mãe, ó João. E João representava todos nós. Então ela foi entregue à igreja para quê? Para cuidar de você, para cuidar de mim. Todos aqueles que até hoje já leram um pouquinho da história da igreja, perceberam as intervenções que essa mulher fez na igreja e na história do povo de Deus. Não vou muito longe com vocês não. Vocês sabem que existia um santo na igreja chamado Dom Bosco. Ou seja, né? Todos os santos eles passaram pela escola da Virgem Maria. Dom Bosco, Deus se comunicava com ele através dos sonhos. Então Dom Bosco sabia quem ia ser bispo. Dom Bosco sabia quem estava em pecado mortal. Dom Bosco tinha essa locução com o Senhor, né? Era um santo muito especial. E dentre isso, ele tinha uma devoção muito, muito bela com a Santíssima Virgem. Tanto que no final da vida dele, o que ele vai dizer? Foi ela que tudo fez. Em todas as casas salesianas, vocês vão encontrar essa frase, foi ela que tudo fez. E nos momentos da morte de Dom Bosco, ele diz o seguinte, Nossa Senhora caminha nesta casa. De tamanho era a aproximação que Dom Bosco tinha com a Santíssima Virgem. Como eu dizia, Deus se comunicava com ele através de sonhos. E teve um dia, que ele estava muito cansado. Vocês sabem que a causa da morte de Dom Bosco foi o cansaço. O médico falou assim para ele, se o senhor não parar de trabalhar, o senhor vai morrer. Ele falou assim para o médico, descanso só no céu. E ele estava sentado na escrivaninha da casa dele, estava lendo, estudando. Quando passa um pouquinho, vem um sono violento. E ele debruça sobre a escrivaninha. E ele teve um sonho, que depois ele relatou na sua biografia. Nesse sonho, veio um anjo e levou Dom Bosco para uma alta montanha. E falou assim para ele, observe. E Dom Bosco viu um mar muito límpido, com águas cristalinas e transparentes. Aí o anjo falou assim para ele, agora você vai olhar e vai observar.
Dom Bosco viu que lá no final do mar, enfim, né, bem no horizonte, estava vindo uma enorme barca. Todas as vezes que na Bíblia encontramos a palavra barca, significa o quê? A igreja. A barca petrina, a igreja de Cristo. E estava se aproximando então a barca. Estava na ponta o Papa da época, Pio IX, com todos os bispos, todo o povo como batizados. E aí as águas começaram a se agitar. E começaram a sair várias embarcações do lado dessa grande barca e começaram a tirar balas de canhões na igreja. E começou um maremoto. E Dom Bosco ficou preocupado e perguntou assim para o anjo: o que vai ser da igreja? Ela vai naufragar. E o anjo disse assim: não temas. A igreja de Cristo, as portas do inferno não vão barrá-la. Dom Bosco ficou observando, né? E aí, quando a igreja estava para naufragar, o anjo disse assim para ele: agora olhe e observe. Dom Bosco viu que do lado da enorme barca subiram duas enormes colunas, uma maior do lado direito e uma um pouco menor. E saíram duas enormes correntes que se atracaram às duas colunas. A igreja estava salva, segura. E aí o anjo falou assim: Dom Bosco, leia o que está escrito na coluna maior. Dom Bosco era um exímio latinista. Estava escrito assim: Salus populum, salvação do povo. Em cima da coluna estava a hóstia branca, num ostensório de ouro. Jesus estava exposto. E aí ele vira e fala assim para Dom Bosco: agora você vai ler o que está escrito na coluna menor. E Dom Bosco viu e estava escrito assim: Maria auxiliorum Christianorum. Maria, auxílio dos cristãos. Estava a devoção à imagem de Nossa Senhora na coluna menor. Então são as duas colunas que seguram a igreja católica. São as duas colunas que seguram você na sua vida cristã. Quando os maremotos da vida vierem, quando os terremotos vierem, quando as crises vierem, quando as dúvidas vierem, quando as incredulidades vierem, quando a violência vier, vocês esse ano vão estar atados às duas colunas da igreja: a hóstia branca e a devoção à Santíssima Virgem. Ela foi mãe mestra de todos os santos. Se você quer chegar a uma santidade de vida, invoque Maria, chame por Maria. Ela não fica só lá nas alturas. Quando nós a invocamos, a sua intercessão ocorre. Lembram da famosa batalha de Lepanto? Os turcos estavam querendo chegar perto de Roma para saquear o Papa. O Papa fez o quê? Convocou a toda a cristandade e falou: vão guerrear. E ele ficou de Roma rezando o rosário. Quando o povo estava guerreando, o Papa teve uma visão da famosa vitória de Lepanto. Os cristãos voltam e anunciam assim para o Papa: nós vencemos. E ele falou: foi a intercessão da Virgem Maria. Vocês sabem que só o Papa pode mudar o hino dos... como é que é, gente? Na Santa Maria rogar por nós, a ladainha de todos os santos. Só o Papa pode mudar. O que o Papa fez? Quando os cristãos voltaram de Lepanto, disse assim: pode acrescentar na ladainha de todos os santos: Maria, auxílio dos cristãos. Então Nossa Senhora, ela tem permeado toda a vida da humanidade, toda a vida dos cristãos, com suas aparições, suas intercessões. E outra coisa, quando Nossa Senhora ela aparece, Deus assina embaixo. De todas as aparições da Virgem, somente 3, a igreja fala assim: podem confiar. Guadalupe aparece para San Juan Diego. E ele pede uma prova para levar para o bispo. Ela fala assim: vai lá, vai no Monte Tepeyac e pega flores para mim. Estava nevando, já que ele ia achar flores. Só que todos os santos são obedientes a Deus, né? Interessante. E ele foi, pegou as flores. Ele ainda diz que ele sentiu o hálito dela quando ela foi arrumar as flores na sua tilma. Tilma é aquele manto que os índios usam para cobrir do frio. E ele lá falou assim: leve para o bispo. Quando chegou lá,
ele abre a tilma, as flores caem e fica a imagem dela estampada. Está até hoje na Basílica do México, né? Um louco tentou jogar um ácido uma vez, o ácido espirrou, escorreu, mas o manto está intacto. A última descoberta da NASA agora foi que aquela pigmentação não existe na tabela periódica. Não existe. E a tinta desse pano não toca o tecido. É como se ficasse suspenso. Então, quando Deus faz o milagre, ele assina embaixo. Lourdes, Fátima, a Virgem aparece, a Santa Bernadette de Subiru, pobre, tinha pneumonia e morreu com câncer nos ossos. Mandou cavar um buraco. Todos os santos são obedientes. Foi cavar, e achou lá, né? A água milagrosa de Lourdes. Ela foi para o convento. Uma irmã falou assim para ela: a senhora está com câncer. Por que a senhora não vai se banhar nas águas que Nossa Senhora falou? E ela disse assim: a Santíssima Virgem não me prometeu a felicidade neste mundo, mas no outro. Então Deus aparece, Nossa Senhora aparece e Deus assina embaixo. Fátima, 1917. Em 1916 aparece o anjo para preparar os pastorinhos, o anjo de Portugal. E ele fala assim para os pastorinhos: vocês estão dispostos a receber todos os, não digo castigo, eu esqueci a palavra, todos os sofrimentos que Nosso Senhor vos enviar? E os três falam sim. Dão a comunhão para os três. E depois de um ano, a Santíssima Virgem aparece. E na última aparição, Lúcia pede um sinal. E ela fala: eu vou dar um grande sinal. E o sol rodopeia. Estava chovendo, o sol rodopiou. Quando o sol parou, as roupas estavam secas na cova da Iria. Então, quando Deus faz o milagre, ele assina. Entenderam quem é essa mulher? É a Virgem Maria.